Uma sala de audiências que parece projetada para esmagá-la de repente se torna o lugar onde o poder começa a se fracturar, quando uma mulher grávida é obrigada a permanecer sozinha enquanto seu rico marido se ri, convencido de que os advogados e o dinheiro já decidiram o resultado. O que ele não espera é que ela se negue a permanecer em silêncio. Ela se levanta e se defende com calma precisão, convertendo o julgamento em um momento que expõe o controle, o engano e a arrogância ante todos. Isto não é só uma batalha legal. É uma colisão entre o privilégio e a verdade, e o momento final deixará a todos atônitos, quando o homem que ha presidido discretamente o caso seja revelado como alguém que ninguém jamais antecipou. Queda-te com nós outros, porque o momento em que pensas que esta história ha terminado é exatamente quando tudo muda. Dinos, desde onde nos escutas e que hora é para ti. Deixa um comentário abaixo, nos encantaria saber de ti. A sala do tribunal já estava cheia quando Anna Reynolds entrou. Cada banco estava ocupado. Os repórteres se alinhavam na parede do fundo com seus cadernos prontos. Um murmúrio baixo se estendeu pela sala enquanto as cabeças giravam quase instintivamente para a entrada. Esta não era uma audiência de divórcio ordinária. O caso envolvia um empresário rico, um patrimônio conjugal significativo e alegações que prometiam drama. A gente havia vindo esperando um espetáculo. O que não esperavam era a mulher que entrava sozinha. Ana se movia lentamente, não porque lhe faltasse determinação, mas porque o peso de sua gravidez exigia cuidado. Estava de 7 meses. Sua mão descansava ligeiramente sobre seu abdômen enquanto caminhava para a primeira fila. Sua postura reta, sua expressão tranquila. Não examinou a sala. Não buscou consolo. Tomou assento sem dizer uma palavra. Murmúrios a seguiram. Alguns eram curiosos, outros eram despectivos. Mais de uns poucos albergavam um julgamento silencioso. No lado oposto da sala do tribunal, se sentava Mark Reynolds. Parecia exatamente um homem que acreditava haver ganhado já. Mark vestia um traje azul marinho sob medida, impecável e caro. Sua postura relaxada de uma maneira que sugeria confiança raiana no aburrimento. A seu lado se sentava seu advogado, Daniel Brooks, um litigante experimentado conhecido por suas táticas agressivas no tribunal. Os arquivos estavam pulcramente ordenados sobre a mesa frente a eles. Cada detalhe havia sido preparado. Mark mirou para Ana e sorriu com suficiência. Se recostou em sua cadeira, cruzou os braços e soltou uma risa corta que foi o suficientemente forte como para que várias pessoas próximas a ouvissem. Não era uma risa nervosa. Era a classe que vinha da certeza. Tinha advogados, tinha recursos, tinha testemunhas alineadas e, desde sua perspectiva, tinha uma oponente frágil. Uma mulher grávida, sozinha, sem advogado. O oficial de justiça chamou à ordem a sala. Todos de pé. O juiz entrou, tomando assento atrás do estrado elevado com compostura praticada. Seu rosto era neutral, seus movimentos precisos. Nada nele sugeria surpresa ou interesse. Mirou brevemente o expediente do caso. Logo levantou a mirada. "Por favor, sentem-se", disse. O juiz confirmou os nomes das partes, o número de caso e o propósito da audiência. Um divórcio contencioso, com reclamações adicionais relativas à má conduta financeira e alegações de inestabilidade emocional. Sua voz era uniforme, processal, controlada. Logo dirigiu sua atenção à mesa da esquerda. "Sr. Brooks", disse, "está você listo para proceder em nome do Sr. Reynolds?" Daniel Brooks se pôs de pé com suavidade. "Sim, Sua Senhoria." O juiz assentiu e mudou sua mirada.
Senhora Reynolds, disse. Tem você representação legal presente hoje? A pergunta caiu pesadamente na sala. Ana se pôs de pé. Sim, Sua Senhoria, disse claramente. Sua voz era firme, inquebrantável. Estou me representando a mim mesma. O murmúrio regressou, mais forte desta vez. Daniel Brooks levantou ligeiramente as sobrancelhas, como se estivesse divertido. Mark não se molestou em ocultar sua reação. Se riu abertamente agora, um som agudo que ressonou nas paredes da sala do tribunal. Isto é incrível, disse em voz baixa, embora se ouviu o suficientemente longe. O juiz o mirou brevemente, não com ira, mas com advertência. Senhor Reynolds, disse o juiz, permanecerá em silêncio a menos que se lhe dirija a palavra. Mark levantou as mãos em uma farsa de rendição, ainda sorrindo. Ana permaneceu de pé. Sua Senhoria, continuou ela, sou consciente de meu direito à representação legal. Também sou consciente dos riscos de proceder sem uma. Elijo falar por mim mesma. Daniel Brooks se levantou de novo. Sua Senhoria, disse, dada a complexidade deste caso e a condição da parte contrária, solicitamos respeitosamente um adiamento para permitir à Senhora Reynolds conseguir uma representação adequada. A frase condição da parte contrária foi deliberada. Ana girou sua cabeça para Brooks pela primeira vez. Minha gravidez não prejudica minha capacidade para entender os fatos ou dizer a verdade, disse. Estou preparada para proceder. O juiz levantou uma mão. Senhora Reynolds, disse, este tribunal deve assegurar que você compreende as implicações da autodefesa. Será submetida aos mesmos padrões processais que um advogado. Entendo, respondeu Ana. Muito bem, disse o juiz. Fez uma pausa por um breve momento. Logo assentiu uma vez. O tribunal permitirá à senhora Reynolds proceder pro se. A decisão se posou sobre a sala como um câmbio na pressão do ar. Mark se inclinou para seu advogado, sussurrando algo com um sorriso que sugeria confiança mais que preocupação. Desde sua perspectiva, a situação era ideal. Uma mulher sozinha contra um experimentado equipe legal. Uma narrativa já preparada para a vitória. O juiz expôs a estrutura da audiência. As declarações iniciais seriam breves. A evidência e o testemunho seguiriam de acordo com o procedimento judicial. As interrupções não seriam toleradas. Senhor Brooks, disse o juiz, pode começar. Daniel Brooks deu um passo adiante. Falou com facilidade, esboçando uma narrativa limpa e polida. Um casamento que se havia deteriorado. Uma esposa cujo estado emocional se havia vuelto impredecível. Disputas financeiras exageradas por mal-entendidos. Um marido buscando clareza e resolução. Hablou com calma. Hablou com confiança. Mark observou com satisfação. Quando Brooks terminou, regressou a seu assento e assentiu ligeiramente a seu cliente. O juiz se voltou para Ana. Senhora Reynolds, disse, pode fazer sua declaração inicial. Ana tomou alento. Não se apressou. Não dramatizou. Simplesmente falou. Não estou aqui para pedir simpatia, disse ela. Estou aqui para dizer a verdade. Apresentarei fatos. Apresentarei cronogramas. Apresentarei provas. Falarei por mim mesma, porque ninguém entende o que passou dentro de meu casamento melhor do que eu. Ela fez uma breve pausa. Logo continuou. Este tribunal ouvirá muitas coisas sobre meu estado emocional. Ouvirá suposições feitas sobre mim, porque estou grávida. Só peço que se me julgue por minhas palavras e os fatos que apresento, não por o que outros creem que eu deveria ser. A sala estava em silêncio. Ana se sentou. O juiz assentiu uma vez. Muito bem, disse ele. Procederemos. Mark se recostou de novo. Seu sorriso voltou.
Para ele, o resultado ainda parecia inevitável. A audiência havia começado, e todos nessa sala criam que já sabiam como terminaria. Antes da sala do tribunal, antes dos advogados e as acusações, havia havido um casamento que parecia impecável desde fora. Anna Reynolds recordava claramente os primeiros anos, as cenas, as viagens, as fotografias cuidadosamente selecionadas, que enchiam as redes sociais e as revistas de negócios. Mark sabia como apresentar o sucesso. Entendia a imagem. Entendia como fazer que uma vida parecesse invidiável. Em público, ele era atento. Nas reuniões, falava com orgulho de sua esposa. Os amigos os descreviam como equilibrados, estáveis, admirados. Anna creu essa versão de seu casamento uma vez. O creu porque queria. O câmbio não chegou com violência. Chegou em silêncio, disfarçado de preocupação. Quando ela se ficou grávida, Mark insistiu em gerir seu horário. Disse que o estresse era perigoso. Sugeriu menos saídas, menos chamadas, menos visitas. Ao princípio soou razoável. Ele enquadrava tudo como proteção. Revisava suas citas. Pedia detalhes sobre suas conversas. Desalentava os planos espontâneos. Quando ela o questionava, ele lhe recordava que estava levando a seu filho. Anna se adaptou. Se disse a si mesma que era temporal. Se disse a si mesma que era cuidado. À medida que a gravidez avançava, o controle se intensificava. Mark começou a revisar os gastos de perto. Questionava compras que antes haviam passado desapercebidas. Sugeriu uma aprovação conjunta para as retiradas. Disse que era para o orçamento. Disse que era para o bebê. Anna se encontrou pedindo permissão para coisas para as que nunca antes havia necessitado permissão. Quando ela expressou incomodidade, Mark o desestimou. Lhe disse que estava emocional. Lhe disse que as hormonas da gravidez distorciam a percepção. Disse que necessitava confiar nele. Ela o tentou. O isolamento seguiu a continuação. As chamadas com amigos se fizeram mais curtas. As visitas se fizeram raras. Mark sempre tinha uma razão. Ele não proibia o contacto. O redirigia. O atrasava. O substituía com obrigações. Anna começou a passar mais tempo sozinha, enchendo horas com um silêncio que, ao princípio, não reconhecia. Quando Sim falou sobre sentir-se abrumada, Mark respondeu com irritação. Tu querias este filho, disse uma vez. Agora necessitas ser responsável. A responsabilidade se converteu em uma palavra que terminava as conversas. Anna começou a documentar momentos em privado. Não por estratégia, mas por instinto. Datas, comentários, câmbios de tom. Ela não sabia por que sentia a necessidade de registrá-los. Só sabia que algo dentro dela havia começado a sentir-se inestável, e escrever as coisas lhe facilitava respirar. Quanto mais se retraía ela, mais se apresentava Mark como o estável. Hablava com outros sobre seu estado de ânimo. Mencionava o estresse casualmente. Plantava preocupação sem acusação. Para quando Anna o notou, a narrativa já se estava formando sem ela. O escutou na forma em que a gente lhe falava. Vozes suavizadas. Perguntas cuidadosas. Mark nunca levantava a voz diante de outros. Nunca deixava marcas. Tudo o que fazia era o suficientemente sutil como para negá-lo. Essa era a parte mais difícil. Anna se questionava constantemente. Se perguntava se estava reagindo de forma exagerada. Se isto era simplesmente a gravidez alterando suas emoções. Se estava imaginando padrões onde não existiam. Mas o sentimento não se desvaneceu. Uma noite, depois de um desacordo sobre finanças que durou horas, Mark lhe disse algo que se ficou com ela. Se não podes manejar isto, disse, talvez não és tão estável como crês.
A frase foi pronunciada com calma, quase amavelmente. Ana não respondeu. Se foi à cama e mirou o teto até amanhã. Essa foi a noite em que compreendeu o perigo do silêncio. Não um perigo físico, algo mais silencioso, mais permanente. Se deu conta de que se seguia sem dizer nada, a história que se construía a seu redor substituiria por completo sua própria voz. Para quando falasse, ninguém lhe creria. O bebê se moveu dentro dela essa noite. A sensação foi suave, mas inconfundível. A azentou. Ana pôs sua mão sobre seu abdômen e tomou uma decisão que a assustou mais que qualquer discussão anterior. Já não permitiria que outros definissem sua realidade. A solicitude de divórcio chegou semanas depois. Mark o enquadrou como necessário. Citou diferenças irreconciliáveis, inestabilidade emocional, preocupação por o futuro. Ele não a mirou quando o disse. Ana leu os papéis lentamente. Cada linha se sentia desapegada, clínica, distante da vida que havia vivido. Havia cláusulas que não reconhecia, suposições com as que nunca havia estado de acordo. Ela compreendeu imediatamente o que a solicitude pretendia fazer. Não era só para terminar o casamento. Era para estabelecer uma versão dos fatos, onde ela era pouco fiável e ele era razoável. Se lhe deu a opção de responder através de um advogado. O equipe de Mark o deixou claro. Inclusive sugeriram nomes. Ana declinou. A decisão não foi impulsiva. Vinha de semanas de reflexão, de noites tranquilas, de momentos em que se imaginou de pé, em uma habitação cheia de estranhos, enquanto outros falavam por ela. Ela não podia aceitar isso. Não confiava em ninguém mais para levar a verdade com precisão. Mais importante ainda, ela compreendeu algo que Mark não esperava que entendesse. A história já havia começado. Se permitia que outros a enquadrassem, passaria o resto de sua vida corrigindo suposições. A sala do tribunal não seria amável com ela. Ela o sabia. Uma mulher grávida sem advogado era um objetivo fácil, mas permanecer em silêncio seria pior. Ana se preparou sozinha. Organizou seus registros. Revisou os cronogramas. Ela lia guias de procedimento até altas horas da noite. Não para dominar a lei, mas para evitar ser borrada por ela. Ela não buscava atacar. Ela buscava manter-se em pé. Quando chegou a data da audiência, sua determinação já estava fijada. Isto não tratava de ganhar. Se tratava de preservar a verdade enquanto ela ainda pudesse. Quando entrou na sala do tribunal e pediu falar por si mesma, a decisão já estava completa. Ela não sabia como responderiam os outros. Ela só sabia que o silêncio já lhe havia custado bastante e não permitiria que lhe tirasse sua voz também. A sala de audiências mudou no momento em que Claire Morgan entrou. Caminhou com determinação, seus tacões fazendo um suave clique contra o solo polido, enquanto se aproximava do estrado das testemunhas. Sua aparência era deliberada, composta, profissional. Levava um vestido neutro, joias discretas e uma expressão cuidadosamente calibrada entre a preocupação e a contenção. Parecia alguém que não tinha nada que ocultar. Mark Reynolds se endireitou em sua cadeira ao vê-la. Sua confiança se profundizou, visível na forma em que seus ombros se relaxaram. Este era o momento que havia estado esperando. Danielle Brooks se levantou de seu assento. Por favor, diga seu nome para que conste em acta, disse. Claire Morgan, respondeu ela. Brooks assentiu. Senhorita Morgan, como conhece ao Sr. Reynolds? Claire mirou brevemente para Mark, logo de novo para o tribunal. Trabalhamos juntos. Eu era parte de seu círculo profissional. Sua resposta foi fluida, polida, o suficientemente vaga para evitar detalhes,
o suficientemente específica para soar creível. Brooks continuou. Durante esse tempo, teve contato frequente com sua esposa, Anna Reynolds. Sim, disse Claire. Observei seu comportamento em múltiplas ocasiões. Anna permaneceu sentada imóvel, com as mãos cruzadas em seu regaço. Não mirou a Claire. Não reagiu. Escutou. Brooks lhe pediu a Claire que descrevesse essas observações. Claire falou com calma. Descreveu a Anna como retraída, emocional, imprevisível. Usou uma linguagem que soava compassivo enquanto sutilmente socavava. Parecia abrumada, disse Claire. A miúdo confundida. Esqueceria conversas. Se agitava facilmente. As palavras se azentaram na sala como pó fino. Brooks assentiu. Logo se voltou ligeiramente para o juiz. Senhorita Morgan, disse, eram estes câmbios consistentes com alguém que experimenta inestabilidade emocional? Em minha opinião, respondeu Claire. Sim. Mark observou o intercâmbio com satisfação. Isto era exatamente o que havia esperado. A narrativa se desenrolava limpidamente. Uma testemunha composta, uma esposa frágil, um marido posicionado como paciente e preocupado. Anna permaneceu em silêncio. Não interrompeu. Não objetou. Deixou que o testemunho continuasse sem interrupções. Brooks seguiu adiante. Senhorita Morgan, disse, alguma vez presenciou ao Sr. Reynolds comportar-se de maneira ameaçante ou abusiva para sua esposa? Não, disse Claire imediatamente. Nunca. Sua resposta foi firme. Imediata. Praticada. E alguma vez o Sr. Reynolds expressou preocupação pela condição de sua esposa? Sim, disse Claire. Frequentemente estava preocupado pelo estresse na gravidez. Brooks deixou que o silêncio perdurasse depois dessa resposta, permitindo que tivesse peso. Mark se recostou, cruzando os braços. Esta era a história que queria que constasse no expediente. Quando Brooks terminou, regressou a seu assento. O juiz dirigiu sua atenção a Anna. Senhorita Reynolds, disse, pode interrogar a testemunha. Anna se levantou lentamente. Não se aproximou do estrado de imediato. Permaneceu onde estava, criando espaço entre ela e o testemunho que acabava de ser apresentado. Sim, Sua Senhoria, disse. Se voltou para mirar a Claire pela primeira vez. Senhorita Morgan, começou Anna, com um tom calmado. Disse que observou meu comportamento em múltiplas ocasiões. Pode dizer ao tribunal com que frequência esteve presente em minha casa? Claire duvidou por só uma fração de segundo. Não estive presente em sua casa, disse. Mas havia em eventos e reuniões. Anna assentiu. Então suas observações se limitaram a entornos públicos. Sim, e não vivia com nós outros. Não, e não assistiu a minhas citas médicas. Não. Anna fez uma breve pausa. Então seu testemunho sobre meu estado emocional se baseia em o que viu em entornos profissionais limitados, disse Anna, não em minha vida diária. Claire se moveu ligeiramente. Sim, mas se podem observar padrões. Anna assentiu de novo. Obrigada. Não insistiu mais. Mark franziu ligeiramente o senho. Havia esperado confrontação. Havia esperado emoção. Em câmbio, Anna regressou a seu assento. A sala de audiências murmurou suavemente. Daniel Brooks se pôs de pé de novo. Sua Senhoria, disse. Gostaríamos de abordar a questão mais ampla da capacidade da senhorita Reynolds. A frase foi deliberada. Hablou de estresse, de gravidez, de tensão mental. Fez referência a estudos gerais, sem citar detalhes específicos. Hablou como se a conclusão fosse óbvia. Anna escutou sem interrupção. Notou a linguagem utilizada, as suposições incrustadas em cada frase.
a forma em que palavras como inestável e emocional foram introduzidas sem acusação direta. Também notou o que faltava. As datas eram vagas. As descrições eram gerais. As afirmações eram amplas. Mark não notou estas lacunas. Estava demasiado centrado no tom da sala. Voltou a sorrir quando Brooks concluiu. Desde sua perspectiva, a estratégia estava funcionando. O juiz reconheceu o argumento sem comentários. Senhorita Reynolds, disse. Deseja responder neste momento? Sim, disse Ana, pondo-se de pé uma vez mais. Não discutiu, não negou as emoções, não defendeu seu caráter. Gostaria de aclarar o alcance do testemunho, disse. A senhorita Morgan descreveu impressões, não fatos. Peço que se tome nota desta distinção. O juiz assentiu ligeiramente. Assim se anota, disse. Ana se sentou. Mark se inclinou para Brooks e lhe sussurrou algo, claramente divertido. Ela não está contra-atacando, pensou. Nem sequer entende a que se enfrenta. Mas Ana não se estava retirando. Estava observando. Ela reproduziu as respostas de Claire em sua mente. A negação imediata. A fraseologia cuidadosa. A falta de especificidade. Notou o momento. A forma em que Claire respondeu perguntas sobre Mark sem duvidar, mas fez uma pausa ao descrever sua própria proximidade. Estes detalhes importavam. Por agora, Ana não fez nada com eles. Ela entendeu que revelar seu conhecimento demasiado cedo não serviria de nada. Não estava aqui para surpreender. Estava aqui para construir. O juiz anunciou um breve recesso. Enquanto a gente se punha de pé, Mark se estirou confortavelmente. Mirou a Ana ao passar por sua fila. Deverias haver conseguido um advogado, disse em voz baixa, sorrindo. Ana não respondeu. Ela permaneceu sentada, sua atenção enfocada para dentro. Ela havia aprendido algo importante. A traição já não estava oculta, e a história que Mark cria sólida havia começado a mostrar suas costuras. Mas ele não o via ainda, e era exatamente onde Ana necessitava que ele estivesse. Quando o tribunal voltou a reunir-se, o ambiente se sentia diferente. A confiança prévia que havia inchado a sala se havia diluído, substituída por uma atenção silenciosa. Os espectadores já não miravam por entretenimento, estavam escutando. Ana Reynolds se pôs de pé quando o juiz a reconheceu. Sua senhoria, disse ela, gostaria de permissão para apresentar meu caso em uma sequência estruturada. A petição foi tranquila, deliberada, não a defensiva. Daniel Brooks se removeu em seu assento. Havia esperado reações emocionais, se havia preparado para objeções e interrupções. Não se havia preparado para a organização. O juiz mirou a Ana com atenção. Explique o que quer dizer com estruturado, disse ele. Apresentarei uma cronologia, respondeu Ana. Datas específicas, ações e câmbios documentados. Não discutirei o caráter, mostrarei a sequência. O juiz fez uma breve pausa. Logo assentiu. Pode proceder, disse ele, mas se manterá dentro dos limites processais. Sim, sua senhoria. Ana deu um passo adiante, colocando uma carpeta delgada sobre a mesa frente a ela. Não era grossa, não era dramática, não continha pilhas de papéis destinados a abrumar. Continha ordem. Começarei com a data da confirmação de minha gravidez, disse ela. O 4 de março do ano passado. Falou claramente, fazendo contato visual com o juiz, não com a audiência. Antes dessa data, continuou Ana, não havia restrições impostas em meu horário, finanças ou comunicação. Depois dessa data, a subo. Não elevou a voz. Não fez pausas para causar efeito. Enumerou datas, visitas ao médico, conversas, petições enquadradas como sugestões, sugestões enquadradas como expectativas. O 15 de abril, Mark pediu acesso à sua agenda de citas. O 2 de maio,
Sugeriu reduzir o contato com amigos devido ao estresse. O 10 de junho, pediu revisar os gastos antes de que fossem processados. Cada ponto foi apresentado sem comentários. Daniel Brooks se levantou para objetar. Sua Senhoria, disse ele, estas são discussões matrimoniais normais. Não há evidência de coação. O juiz levantou uma mão. Senhorita Reynolds, disse ele. Continue. O Sr. Brooks terá a oportunidade de responder. Ana assentiu. Continuou durante o verão. À medida que a gravidez avançava, disse ela, as petições aumentaram em frequência e consequência. Descreveu o câmbio de sugestão à expectativa, de expectativa à consequência. Se me resistia, disse ela. Me diziam que estava sendo irresponsável. Se expressava incomodidade, me diziam que era emocional. Se deteve ali. O juiz mirou a Brooks. Poderá contra-interrogar mais tarde, disse ele. Por agora, permita a sequência. Brooks se sentou. Mark observou a Ana com os olhos entrecerrados. Isto não era o que havia antecipado. Não havia nenhuma acusação que refutar, nenhum estalido emocional que socavar. Solo tempo. Ana passou uma página em sua carpeta. O acesso financeiro mudou o 1º de julho, disse ela. Me informaram que se requereria aprovação conjunta para retiros superiores a certa quantidade. Ela declarou a quantidade, declarou a data, declarou o contexto. A explicação dada foi a preparação para o filho. DSR não discutiu a razão. Documentou o câmbio. A sala do tribunal estava em silêncio. Ana não mirou a Mark. Não mirou a Claire. Se dirigiu ao tribunal como se os outros não estivessem presentes. O acesso à comunicação mudou em agosto, continuou ela. Se me desanimou de assistir a reuniões sociais. As chamadas se descreveram como estresse desnecessário. Fez uma breve pausa. Não me foi proibido, disse ela. Fui redirigida. O juiz se inclinou ligeiramente para adiante. Explique, disse ele. Ana se encontrou com sua mirada. Me diziam que tomar decisões independentes era egoísta, disse ela. Que o estresse poderia danar ao bebê. Que se esperava cooperação. Regressou a seu assento. Mark se removeu. Sua confiança já não era sem esforço. Daniel Brooks se pôs de pé. Sua Senhoria, disse ele. Este testemunho é subjetivo. Não há prova de intenção. O juiz assentiu. Isso pode ser abordado, disse ele. Senhorita Reynolds, proceda. Nasta afirmou. Ana se pôs de pé de novo. Não estou alegando intenção, disse ela. Estou apresentando um padrão. Ela continuou. Quando outros plantearam preocupações, disse ela, foram planteadas sem minha aportação. Descreveu ouvir conversas. Comentários transmitidos indiretamente. Preocupação expressada em sua ausência. Me converti em um objeto de discussão, não em uma participante. Fez uma pausa, permitindo que a declaração se assentasse. O juiz deu uma olhada ao expediente. Senhorita Reynolds, disse ele, tem documentação para respaldar estas datas? Sim, Sua Senhoria. Entregou cópias ao secretário. Confirmações de citas. Notificações bancárias. Entradas de calendário. Eram simples, sem adornos. O juiz os revisou brevemente. Aceitado, disse ele. Mark exalou bruscamente. Isto já não era cômodo. O juiz voltou sua atenção a Ana. Continue, disse ele. Ana o fez. Descreveu as semanas previas à apresentação. A tensão. O silêncio. As conversas que terminaram sem resolução. Não dramatizou. Não relatou argumentos palavra por palavra. Explicou o câmbio.
Entendi que se continuava permanecendo em silêncio, disse ela, se criaria uma versão dos fatos sem mim. Se deteve ali. O juiz assentiu. Daniel Brooks se pôs de pé de novo, claramente frustrado. Sua senhoria, disse ele, esta é uma narração pessoal. Não há evidência de irregularidades. A resposta do juiz foi mesurada. Senhor Brooks, disse ele, o tribunal determinará a relevância. A senhorita Reynolds está estabelecendo o contexto. Se voltou para Ana. Senhorita Reynolds, disse ele, limitará o testemunho posterior à sequência fáctica. Sim, sua senhoria. Mark se inclinou para adiante agora, sua diversão anterior desaparecida. Ana regressou a seu assento, havendo completado sua apresentação. Ela não pediu compaixão. Ela não solicitou um julgamento imediato. Ela havia feito o que pretendia. Ela havia estabelecido o marco. A sala do tribunal já não via a uma pessoa desorganizada. Vinha uma mulher que sabia onde estava parada. O juiz pediu uma breve pausa antes de continuar. Enquanto a sala se movia, os sussurros se reanudaram, mas eram diferentes agora. Não despectivos, curiosos. Mark permaneceu sentado, com a mandíbula tensa. Por primeira vez desde que começou a audiência, o equilíbrio se havia deslocado, e todos na sala o sentiram. Quando a sessão se reanudou, Ana Reynolds não começou com uma declaração. Ela esperou. A pausa alterou o ritmo da sala do tribunal. Daniel Brooks ajustou os papéis frente a ele, esperando outra explicação estruturada ou uma continuação da cronologia. Mark Reynolds se recostou, observando a Ana com atenção cautelosa. O juiz assentiu para ela. Senhora Reynolds, disse. Pode proceder. Ana se pôs de pé e caminhou lentamente para o estrado das testemunhas. Gostaria de voltar a chamar a senhora Claire Morgan, disse ela. Claire se tensou ligeiramente ao ser chamada por seu nome de novo. Regressou ao estrado com a mesma postura controlada de antes, mas a soltura que havia mostrado antes se havia desvanecido. Juntou as mãos com a mirada ao frente. Ana permaneceu de pé, a vários pés de distância. Senhora Morgan, disse com calma, anteriormente testificou que observou câmbios em meu comportamento emocional. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas aclaratórias. Daniel Brooks se levantou a meias de sua cadeira, logo voltou a sentar-se. Não tinha uma base imediata para objetar. Claire assentiu. Por suposto. Ana não levantou a voz. Você declarou que me via com frequência em eventos profissionais, disse Ana. Pode dizer ao tribunal a quantos desses eventos você assistiu com meu marido entre abril e agosto do ano passado? Claire parpadeou uma vez. Não recordo o número exato. Ana assentiu. Foi mais de 5. Claire duvidou. Possivelmente. Mais de 10? Não estou segura. Ana não insistiu. Recorda haver assistido à gala benéfica em junho? Perguntou Ana. Sim, disse Claire. E a recepção trimestral de investidores em julho? Sim. Houve outros em os que interagiu pessoalmente comigo? Claire fez uma pausa. Esses são os principais. Ana deixou que a resposta se assimilara. Então, suas observações diretas de mim ocorreram em 2 ocasiões, disse ela. Claire se moveu ligeiramente. Pudo haver havido outras. Ana assentiu de novo. Mas pode confirmar 2. Sim. Ana não discutiu. Nessas 2 ocasiões, continuou ela, mantivemos uma conversa prolongada? Não, admitiu Claire. Intercâmbios breves. E esses intercâmbios foram privados? Não. Ana deu um passo atrás. Então, seu testemunho com respeito a meu estado emocional se baseia em interações públicas breves, disse. Não em observação prolongada ou privada.
Claire apertou o agarre de suas mãos. Se baseava em padrões. Ana a mirou nos olhos. Os padrões requerem consistência. 2 momentos não estabelecem um. Daniel Brooks se pôs de pé bruscamente. Sua senhoria, disse, está se acusando a testemunha. O juiz levantou uma mão. Senhora Reynolds, disse, limite os comentários. Faça perguntas. Ana inclinou a cabeça. Sim, sua senhoria. Se voltou para Claire. Senhora Morgan, disse. Você também testificou que meu marido expressou preocupação por meu bem-estar. Alguma vez lhe ouviu expressar preocupação diretamente a mim em sua presença? Não, disse Claire. Alguma vez lhe ouviu desanimar a outros de contactar-me? Não. Alguma vez lhe viu restringir meu acesso às finanças? Não. Ana assentiu uma vez. Obrigada, disse ela. Ela se apartou do estrado. O silêncio na sala se sentia mais pesado agora. O que Claire havia dito antes não havia sido refutado, mas havia sido acotado, reduzido, contido. O juiz fez uma breve anotação. Senhora Morgan, disse ele, pode retirar-se do estrado. Claire regressou a seu assento, com uma postura menos segura que antes. Mark se removeu em sua cadeira. Isso não era o colapso que havia temido, mas tampouco era a afirmação fluida que havia esperado. Ana não regressou a seu assento. Gostaria de chamar a Sarah Lynn, disse ela. Uma mulher de uns 30 e tantos anos se aproximou do estrado. Seus movimentos eram eficientes, sua expressão neutral. Se desenvolvia como alguém acostumado à documentação. Por favor, diga seu nome, instruiu o secretário. Sarah Lynn. E sua ocupação? Sou gerente de contas sênior em Crestview Financial. Daniel Brooks se pôs de pé. Imediatamente. Sua senhoria, disse. Qual é a relevância desta testemunha? Ana respondeu antes de que o juiz pudesse falar. A senhora Lynn gestionava as contas associadas a nosso lar, disse. Seu testemunho se relaciona com a atividade financeira documentada. O juiz assentiu. Proceda, disse ele. Ana se dirigiu diretamente a Sarah Lynn. Senhora Lynn, disse ela, foi você responsável de supervisar as transações de nossas contas conjuntas? Sim, respondeu Sarah. Durante o período entre junho e agosto do ano passado, perguntou Ana. Observou alguma atividade financeira inusual? Sim. Mark se inclinou para adiante. Daniel Brooks franziu o senho. Que tipo de atividade? Perguntou Ana. Houve várias transferências, disse Sarah, que não eram consistentes com os padrões de gasto anteriores. Ana assentiu. Foram estas transferências autorizadas por ambas partes? Não, disse Sarah. Foram autorizadas unicamente pelo Sr. Reynolds. Daniel Brooks se pôs de pé. Sua senhoria, disse ele. As contas conjuntas a miúdo permitem a autorização individual. O juiz lhe fez um gesto para que continuasse mais tarde. Senhora Lynn, disse Ana, se me revelaram estas transferências no momento em que ocorreram. Não, respondeu Sarah. Ana respirou fundo. Pode descrever a natureza das transferências? Foram pagamentos a terceiros, disse Sarah. Alguns estavam etiquetados como honorários de consultoria. Outros não tinham uma descrição clara. Se realizou alguma destas transferências à senhora Claire Morgan? Perguntou Ana. A pergunta atravessou a sala com nitidez. Claire levantou a mirada. Sarah revisou suas notas. Sim, disse ela. Se realizou um pagamento a uma conta associada com a senhora Morgan. Mark se pôs de pé de repente. Isso está completamente fora de contexto, disse ele. A voz do juiz foi firme. Sr. Reynolds, disse ele. Sente-se. Mark duvidou. Logo obedeceu. Ana não o mirou. Senhorita Lynn, disse ela. Se me revelou este pagamento? Não,
Foi consistente com o comportamento financeiro anterior? Não. Ana retrocedeu. Obrigada, disse ela. Sarah Lynn foi escusada. A sala do tribunal zumbava agora. A energia havia passado da curiosidade à alerta. Daniel Brooks se pôs de pé, sua compostura tensa. Sua senhoria, disse ele, isto é uma caracterização errônea. Há explicações legítimas para estas transações. O juiz assentiu. Essas explicações podem ser apresentadas, disse ele, mas o testemunho se mantém. Ana voltou a seu assento. Mark já não sorria. Sua mandíbula se tensou enquanto se inclinava para Brooks, sussurrando com urgência. Por primeira vez, a certeza que havia levado ao tribunal havia desaparecido. O que ficava era a irritação. E debaixo dela, algo mais próximo ao medo. A verdade não havia explodido. Se havia resquebrado. E todos na sala podiam ouvi-lo. A sala de audiências se havia vuelto silenciosa de uma maneira que parecia deliberada. A tensão anterior não se havia dissipado, se havia condensado. As conversas se haviam detido. Inclusive os repórteres haviam baixado seus bolígrafos. Algo no ambiente sugeria que o seguinte testemunho não seria facilmente descartado. Anna Reynolds se pôs de pé quando o juiz a reconheceu. Sua senhoria, disse ela, gostaria de chamar ao Dr. Ethan Cole. Um homem de uns 40 e tantos anos se levantou da segunda fila e se aproximou do estrado. Seus movimentos eram medidos, profissionais. Não levava uma pilha de papéis, só uma carpeta delgada sostenida pulcramente a seu lado. O secretário tomou o juramento. Por favor, diga seu nome e ocupação para que conste em acta, disse o secretário. Ethan Cole, respondeu ele. Sou um obstetra colegiado. Daniel Brooks se endireitou imediatamente. O juiz fez um gesto a Ana para que continuasse. Dr. Cole, disse Ana, foi você meu obstetra principal durante minha gravidez? Sim, respondeu ele. Quanto tempo me havia estado tratando desde a confirmação da gravidez até a apresentação deste caso? Havia sido meu paciente por 7 meses. Ana assentiu. Durante esse período, disse ela, observou algum câmbio em minha saúde que lhe preocupara? Sim, disse o Dr. Cole. Houve signos de estresse elevado. Daniel Brooks se levantou. Sua senhoria, disse ele, o estresse durante a gravidez não é infrequente. O juiz assentiu. Dr. Cole, disse ele, pode responder completamente. O Dr. Cole continuou. O estresse pode ser comum, disse ele, mas o estresse persistente de certa intensidade não é benigno. Ana encontrou sua mirada. Pode explicar a que se refere com persistente? Perguntou ela. Sim, disse o Dr. Cole. No caso da Sra. Reynolds, observamos elevações sustenidas da pressão arterial, interrupção do sonho e respostas de ansiedade que não se resolveram entre visitas. Ana fez uma pausa. Estes sintomas se apresentaram de repente, perguntou ela, ou gradualmente? Se desenvolveram com o tempo, respondeu o Dr. Cole. Se correlacionaram com câmbios em suas condições de vida reportadas. Daniel Brooks se moveu. Dr. Cole, disse Ana, informei de abuso físico? Não, disse ele. Informei de pressão emocional? Sim. Mark levantou a mirada bruscamente. Ana permaneceu concentrada. Pode descrever essa pressão? Perguntou ela. O Dr. Cole se ajustou as gafas. A Sra. Reynolds descreveu sentir-se vigiada, disse ele. Informou de maiores restrições em suas atividades e finanças. Expressou preocupação pelo impacto do estresse contínuo na gravidez. Daniel Brooks se pôs de pé de novo. Sua senhoria, disse ele. Estes são informes subjetivos. O juiz respondeu com calma. Doutor, disse ele,
Continue. O Dr. Cole assentiu. Em obstetrícia, disse ele, não nos baseamos unicamente na narração do paciente. Avaliamos indicadores fisiológicos junto com a experiência reportada. Ana tomou ar. Houve indicadores objetivos em meu caso? Perguntou ela. Sim, disse o Dr. Cole. Os houve. Descreveu os dados. Leituras de pressão arterial tomadas em múltiplas visitas. Sintomas relacionados com o estresse registrados consistentemente. Notas documentando preocupação pelo bem-estar materno e fetal. Ana não adornou. Aconselhou algum câmbio? Perguntou ela. Sim, disse o Dr. Cole. Aconselhei reduzir as fontes de estresse. E segui esse conselho. Sim, disse ele. Na medida do possível. Ana fez uma pausa. Doutor, disse ela, alguma vez me aconselhou que meus sintomas eram imaginários ou exagerados? Não. Alguma vez sugeriu que as hormonas da gravidez invalidaram minha experiência? Não. Mark se moveu em sua cadeira. Daniel Brooks se inclinou para adiante. Dr. Cole, disse Brooks, alguma vez diagnosticou a senhora Reynolds com um transtorno mental? Não, disse o Dr. Cole lianamente. Alguma vez recomendou uma intervenção psiquiátrica? Não. Brooks franziu o senho. Então, o que estamos escutando, disse ele, é que a senhora Reynolds experimentou estresse durante a gravidez, o qual é comum. O Dr. Cole encontrou sua mirada. O que é comum, disse ele, é o estresse temporal. O que me preocupava era a duração e a causa. A sala do tribunal permaneceu em silêncio. Ana permaneceu imóvel. Doutor, disse ela, segundo seu julgamento médico, pode o estresse prolongado ser prejudicial durante a gravidez? Sim, respondeu o Dr. Cole. Pode aumentar o risco. Risco para quem? Perguntou Ana. Tanto para a mãe como para o filho. Mark exalou bruscamente. Ana não o mirou. Expressei preocupação por minha situação de vida? Perguntou ela. Sim. Pedi documentação? Sim. O Dr. Cole levantou a carpeta. Estas são minhas notas, disse ele. Refletem uma preocupação contínua. Daniel Brooks se pôs de pé de novo. Sua senhoria, disse ele, as notas médicas não estabelecem culpa. O juiz assentiu. Estabelecem contexto, disse ele. Ana se voltou para o Dr. Cole. Doutor, disse ela, em sua opinião profissional, as condições que descrevi contribuíram ao estresse que observou? Sim, disse o Dr. Cole. Foram essas condições autoimpostas? Não. Ana deu um passo atrás. Obrigada, disse ela. O juiz tomou nota. Dr. Cole, disse ele, pode retirar-se. Enquanto o doutor regressava a seu assento, a sala se sentia diferente. Não mais ruidosa, mais concentrada. Daniel Brooks se pôs de pé. Sua confiança já não era sem esforço. Sua senhoria, disse ele, a defesa gostaria de aclarar que a preocupação não equivale ao controle. O juiz o mirou. Isso pode ser discutido, disse ele, mas o testemunho estabelece a relevância médica. Dirigiu sua atenção a Mark. Sr. Reynolds, disse o juiz, pode responder através de seu advogado. Brooks falou rapidamente agora, tentando reenquadrar a narrativa. Fez encapié no cuidado, a responsabilidade, a planejamento financeiro. Hablou de intenções em lugar de resultados. Ana escutou. Ela não interrompeu. Ela não objetou. Ela notou uma coisa. Brooks evitou abordar a duração. Ele evitou abordar a correlação. Ele evitou abordar a causa. O juiz escutou atentamente. Quando Brooks terminou, o juiz se dirigiu à corte.
O testemunho indica estresse sustenido associado com fatores ambientais, disse ele. Isto é relevante. Mark se inclinou para Brooks, sussurrando urgentemente. Sua postura já não estava relaxada. Ana permaneceu sentada, sua mão apoiada ligeiramente sobre seu abdômen. Ela não se sentia vitoriosa. Ela se sentia firme. A linha havia sido cruzada. Não por acusação, por evidência. A corte fez um recesso breve. Enquanto a gente se punha de pé, o ambiente permaneceu contido. Ninguém sussurrava agora. Estavam pensando. O terreno sob o caso havia mudado, não de repente, não drasticamente, mas decisivamente. E Mark Reynolds o sabia. Por primeira vez desde que começou a audiência, o terreno legal sob ele já não se sentia sólido. Quando a corte voltou a reunir-se, a sala se sentia mais pesada que antes. Não tensa, concentrada. A evidência havia sido apresentada. O testemunho havia sido ouvido. O que ficava não era o descobrimento, senão o ajuste de contas. Cada pessoa na sala do tribunal entendia que a direção do caso agora dependia de como os fatos se manteriam unidos. O juiz mirou o acta. Logo levantou os olhos. Senhorita Reynolds, disse ele, pode dirigir-se ao tribunal. Ana Reynolds se pôs de pé. Não levava notas em suas mãos. Não deu um passo adiante dramaticamente. Permaneceu exatamente onde estava, afiançando-se na quietude antes de falar. Serei breve, disse ela. Sua voz era tranquila. Não baixa. Medida. Não estou aqui para reclamar a perfeição, continuou Ana. Não estou aqui para negar que a gravidez é difícil ou que o estresse existe de muitas formas. Ela fez uma pausa. Mas a dificuldade não é um transtorno e o estresse não é consentimento. Ninguém se moveu. Ana mirou diretamente ao juiz. Não vim aqui para pedir a este tribunal que castigue a meu esposo por quem é, disse ela. Vim aqui para pedir a este tribunal que reconheça o que sucedeu. Ela girou ligeiramente, reconhecendo a sala sem dirigir-se a nenhuma pessoa em particular. Me descreveram como emocional, disse ela. Isso não é uma acusação, é uma etiqueta. Daniel Brooks se removeu em seu assento. Ana continuou. Quando estava tranquila, se dizia que estava retraída. Quando falava, se dizia que estava inestável. Quando obedecia, se dizia que necessitava orientação. Quando questionava, se dizia que era difícil. Ela tomou alento. Em nenhum momento meu silêncio me protegeu. Mark Reynolds se recostou em sua cadeira. Ele sorriu. Não foi sonora esta vez. Foi tensa, controlada. Uma atuação destinada a si mesmo mais que a qualquer outra pessoa. Ana o notou. Ela não reagiu. Não lhe peço ao tribunal que decida se meu casamento foi feliz, disse ela. Lhe peço ao tribunal que decida se minha voz importava. Ela colocou sua mão suavemente sobre seu abdômen. Estou grávida, disse ela. Isso não me faz frágil, me faz responsável. O juiz observou atentamente. Organizei meu testemunho porque o caos beneficia a quem o cria, disse Ana. Apresentei datas porque a memória pode ser desestimada, mas a sequência não pode. Ela não mirou para Mark. Não trouxe testemunhas para falar por mim, continuou ela. Trouxe testemunhas para confirmar os fatos. A sala do tribunal permaneceu em silêncio. Ana mudou ligeiramente seu peso, estabilizando-se. Ha havido um esforço por apresentar a preocupação como cuidado, disse ela, mas a preocupação sem consentimento se converte em controle. Daniel Brooks se pôs de pé abruptamente. Sua senhoria, disse ele, isto é um argumento. O juiz levantou uma mão. Senhorita Reynolds, disse ele, limite suas observações a um resumo. Sim, sua senhoria.
Ana assentiu uma vez. Concluirei, disse ela. Ela falou mais lentamente agora, cada palavra deliberada. Não estou aqui porque não pude sobreviver a meu casamento, disse ela. Estou aqui porque me neguei a desaparecer dentro dele. A risa de Mark se ensanchou brevemente. Se inclinou para Brooks e lhe sussurrou algo, claramente divertido. Os olhos do juiz se dirigiram rapidamente para ele. Sr. Reynolds, disse o juiz, mantenha a compostura. Mark levantou ligeiramente as mãos. Por suposto, Sua Senhoria, disse ele. Simplesmente estou seguro. As palavras ressonaram mais forte do que pretendia. Ana não se voltou para ele. Sou consciente de que não me vejo como o que usualmente parece uma parte ganhadora, disse ela. Não tenho uma equipe legal. Não tenho recursos iguais aos de meu esposo. Ela se encontrou com a mirada do juiz de novo. Mas tenho algo mais. Ela fez uma pausa. Tenho clareza. A palavra se azentou na sala. Ana baixou sua mão e se endireitou. Não exagerei, não embeleci, não me escondi detrás da linguagem. Ela tomou alento. Lhes disse exatamente o que sucedeu, no ordem em que sucedeu, e permiti que outros o confirmassem. Ela deixou de falar. O silêncio que seguiu foi total. O juiz assentiu lentamente. Obrigada, senhorita Reynolds, disse ele. Pode sentar-se. Ana regressou à sua cadeira. Mark se recostou de novo, sua confiança ressurgindo. Ele riu suavemente. Ainda sem advogado, lhe murmurou a Brooks. Ela pensa que isto é suficiente. Brooks não respondeu imediatamente. O juiz dirigiu sua atenção à defesa. Sr. Brooks, disse ele, pode responder. Daniel Brooks se pôs de pé. Falou cuidadosamente agora, menos teatral, mais comedido. Ele reiterou a preocupação. Enfatizou a intenção. Enmarcou as ações de Mark como protetoras. Lhe recordou ao tribunal a ausência de dano físico. Mark assentiu. Quando Brooks terminou, Mark não pôde evitá-lo. Se pôs de pé ligeiramente, dirigindo-se ao tribunal com um ar informal. Sua Senhoria, disse ele, creio que isto foi o suficientemente longe. Todos vemos o que é isto. O juiz o mirou. Sente-se, Sr. Reynolds, disse ele. Mark obedeceu, mas sua expressão permaneceu segura. A sala do tribunal havia mudado, não em ruído, em alinhamento. A gente já não mirava a Ana como uma curiosidade. Miravam a Mark. Ana se sentou em silêncio, sua respiração constante. Ela não sentiu alívio. Ela se sentiu decidida. Ela havia feito exatamente o que veio a fazer. Ela havia falado sem suplicar. Ela se havia mantido sem espetáculo. Ela havia permitido que a verdade se sustivesse por si mesma. O que viesse depois já não estava sob seu controle, e isso era suficiente. O juiz revisou suas notas de novo. A sala esperou. Por primeira vez, desde que o caso começou, a espera não era para que Ana Reynolds fracassasse. Era para que Mark Reynolds respondesse. A sala havia chegado a um ponto onde o silêncio tinha peso. Não o silêncio incômodo da confusão, senão a quietude deliberada que surge quando cada palavra deve ser elegida agora com cuidado. A evidência havia sido apresentada. Os argumentos haviam sido resumidos. O que ficava era a precisão. O juiz mirou o expediente que tinha diante. Logo, levantou a vista. Sr. Reynolds, disse, tenho uma pergunta. Mark se endireitou imediatamente. Este era o momento que havia estado esperando. Sim, Sua Senhoria, disse. O juiz não alçou a voz. Não se moveu em seu assento. Seu tom era neutral, quase conversacional. Você testificou, disse o juiz, que suas ações estiveram motivadas pela preocupação por sua esposa e seu filho não nascido.
Isso é correto, respondeu Mark sem duvidar. Você afirmou que as limitações financeiras e sociais descritas eram medidas de proteção, continuou o juiz. Sim, o juiz assentiu uma vez. Então, quero que responda a uma pergunta simples, disse. No momento em que se implementaram estas medidas, cria você que sua esposa era incapaz de tomar decisões independentes? Mark fez uma pausa. Foi breve, quase imperceptível. Ana o notou imediatamente. Cria que estava sob um estresse significativo, disse Mark com cautela, o qual pode afetar o julgamento. O juiz não reagiu. Assim que sua preocupação era a capacidade, disse. Em parte, respondeu Mark. O juiz se inclinou ligeiramente para adiante. A capacidade implica a avaliação, disse. Buscou uma avaliação formal? Não, disse Mark. Não o considerei necessário. Consultou a um profissional médico com respeito à capacidade de toma de decisões? Perguntou o juiz. Não. Solicitou alguma determinação legal que limitara a autonomia de sua esposa? Continuou o juiz. Não, disse Mark de novo. O juiz fez uma pausa. Ana sentiu que algo mudava dentro dela. A cadência das perguntas, o ordem, o estreitamento era familiar. Não da sala de audiências, senão da memória. Ela havia ouvido esse ritmo antes, faz anos, em uma habitação diferente, um contexto diferente. Seu alento se entrecortou ligeiramente, embora sua expressão não mudou. O juiz continuou. Então, disse, você impôs unilateralmente limitações baseando-se em seu julgamento pessoal. Mark franziu o senho ligeiramente. Atuei de boa fé, disse, como esposo. O juiz assentiu. A boa-fé não anula a autoridade, disse, e a autoridade requer justificação. As palavras aterrizaram com uma força silenciosa. Ana sentiu que sua mão se apertava contra a tela de seu vestido. A fraseologia era inconfundível agora. A estrutura, a precisão, a forma em que cada pergunta eliminava uma saída em lugar de invitar a uma. Ela conhecia esta voz. Não como juiz, como pai. Ela não levantou a mirada. Ela não permitiu que seu rosto delatara a realização que acabava de cristalizar em sua mente. O homem no estrado não só estava presidindo seu caso. Era o homem que lhe havia ensinado, muito tempo atrás, que o poder sem prestação de contas sempre se revelava sob interrogatório. Seu ritmo cardíaco se estabilizou. O juiz continuou. Senhor Reynolds, disse, você enfatizou a intenção. Concentremo-nos no resultado. Passou uma página no expediente. O médico de sua esposa documentou o estresse sustenido correlacionado com fatores ambientais. Disse, você reconhece haver implementado esses fatores. Fiz o que pensei que era melhor, disse Mark. Essa não foi a pergunta, respondeu o juiz com calma. Mark se moveu. Sim, disse, reconheço isso. O juiz assentiu. Assim que, disse, você atuou sem diretriz médica, sem autoridade legal e sem consentimento. Mark abriu a boca, logo a fechou. Ana o observou atentamente. Isto não era um colapso, era contenção. O juiz não estava acusando, estava definindo. Mark tentou recuperar-se. Estava protegendo a minha família, disse. Às vezes o liderança requer decisões difíceis. O juiz encontrou sua mirada. O liderança, disse. Não é uma isenção. A sala permaneceu completamente imóvel. Ana baixou a mirada. Dentro, algo profundo se assentou. Não alívio, não esperança. Reconhecimento. Se havia perguntado durante anos se voltaria a vê-lo. Se ele a reconheceria. Se ela o reconheceria a ele. Ela não havia esperado isto. Não aqui. Não assim.
mas ela não permitiu que o momento mudara sua postura. Não se abrandou. Não se endureceu. Permaneceu exatamente como havia estado durante toda a audiência. Uma mulher falando por si mesma. O juiz voltou sua atenção ao expediente. Sr. Reynolds, disse. Uma última pergunta. Mark tragou saliva. Em algum momento, disse o juiz, sua esposa consentiu às limitações que você impôs. Mark duvidou de novo. A pausa foi mais longa esta vez. Não, disse finalmente. Ela não consentiu explicitamente. O juiz assentiu. Isso é tudo, disse. Mark exalou bruscamente e se recostou. O dano estava feito. Não publicamente. Não dramaticamente. Mas estruturalmente. O marco em o que Mark havia confiado havia sido desmantelado. Não por acusação. Por definição. Ana permaneceu sentada. Suas mãos repousavam tranquilamente em seu regaço. Ela sentiu o peso do momento, mas não se complaceu nele. Agora entendia algo que a ancorava ainda mais firmemente que antes. O que quer que sucedera à continuação, não sucederia por quem era o juiz para ela. Sucederia por o que já se havia estabelecido. O juiz voltou a mirar suas notas. Sua expressão sem câmbios. Advogado, disse, dirigindo-se a Daniel Brooks, pode responder à pergunta do tribunal se o deseja. Brooks se pôs de pé, sua confiança visivelmente reduzida. Ele tentou reenquadrar o intercâmbio, enfatizando a intenção, as expectativas culturais, as normas matrimoniais. O juiz escutou sem interrupção. Quando Brooks terminou, o juiz o reconheceu com um breve assentimento. Tomado nota, disse. Voltou sua atenção a Ana. Senhorita Reynolds, disse, tem algo que añadir em resposta às perguntas do tribunal? Ana se pôs de pé. Não mencionou as perguntas. Não mencionou as respostas. Não mencionou ao homem no estrado. Não, sua senhoria, disse ela. Não o tenho. O juiz assentiu. Muito bem, disse. Ana voltou a seu assento. A sala exalou coletivamente, embora ninguém falou. Mark se sentou rígido agora, sua confiança anterior desaparecida. Mirou fijamente para adiante, com a mandíbula apertada. Não mirou a Ana. Não mirou ao juiz. Ana baixou a mirada brevemente, colocando sua mão uma vez mais sobre seu abdômen. Dentro dela, algo se estabilizou por completo. Ela o havia reconhecido, mas não havia dependido dele. E essa distinção importava mais que qualquer outra coisa nessa sala. O juiz pediu um breve recesso antes de proceder mais além. Enquanto a gente se punha de pé, as conversas se reanudaram em voz baixa, com cautela. Ninguém sabia exatamente o que havia mudado justo agora, mas todos podiam senti-lo. O caso havia cruzado uma linha invisível e não havia volta atrás. Quando o tribunal se reuniu de novo, a sala continha uma tensão contida que ninguém tentou ocultar. O juiz tomou seu assento e revisou o expediente em silêncio. A pausa foi mais longa que antes, deliberada, cuidadosa. Señalava que a audiência havia passado dos testemunhos às consequências. Antes de que continuemos, disse o juiz, há um assunto processal que deve abordar-se. Daniel Brooks levantou a vista bruscamente. Mark Reynolds se moveu em sua cadeira. O juiz continuou. Durante o curso desta audiência, se pôs em conhecimento do tribunal informação relativa a uma conexão prévia entre o estrado e uma das partes. Um murmúrio percorreu a sala. Ana Reynolds permaneceu imóvel. Este assunto não foi revelado antes, disse o juiz, porque não se sabia que fora relevante até que se alcançara um umbral específico. A cabeça de Mark se levantou de golpe. Que umbral? Perguntou. O juiz o mirou diretamente. Estabelecimento de fatos, disse.
não especulação. Se voltou para o secretário. Por favor, faça constar no acta que o tribunal reconhece um possível conflito de interesses. O secretário obedeceu. Daniel Brooks se pôs de pé imediatamente. Sua Senhoria, disse, solicitamos uma aclaração. A receberá, replicou o juiz. Em ordem. O juiz se dirigiu à sala. Para maior transparência, disse, declararei a natureza da conexão. A senhora Anna Reynolds é minha filha biológica. A sala congelou. Nenhum jadeu, nenhum grito. O choque se assentou em silêncio, como o pó. Mark mirou fijamente o estrado, a incredulidade estendendo-se por seu rosto. Isso não é possível, disse. O juiz não respondeu ao comentário. Dada esta revelação, continuou o juiz, o tribunal deve determinar se os procedimentos até este ponto seguem sendo válidos. Daniel Brooks se moveu rapidamente. Sua Senhoria, disse, toda esta audiência está agora comprometida. O juiz levantou uma mão. Sente-se, Sr. Brooks, disse com calma. O tribunal se encarregará disto. Voltou sua atenção ao acta. O momento da revelação importa, disse. Este tribunal não emitiu um veredicto. Facilitou a apresentação de provas. Mirou para Ana. Senhora Reynolds, disse. Tinha você conhecimento prévio de que este tribunal presidiria seu caso? Não, Sua Senhoria, disse Ana. Você elegeu este tribunal? Perguntou. Não. O juiz assentiu. Se voltou para Daniel Brooks. Sr. Brooks, disse. Seu cliente planteou objeção ao lugar ou à asignação ao princípio? Não, admitiu Brooks. Solicitou você a recusação antes de hoje? Perguntou o juiz. Não. O juiz assentiu de novo. Então o tribunal procederá de acordo com a lei, disse. Fez uma pausa. Para eliminar qualquer aparência de parcialidade, me absterrei de emitir o falho final, disse. Sem embargo, as conclusões de fatos registradas no acta permanecem intactas. Mark se pôs de pé abruptamente. Não pode fazer isso, disse. Isto é uma trampa. A voz do juiz se endureceu. Senhor Reynolds, disse. Uma interrupção mais e será expulsado. Mark voltou a sentar-se, com o rosto pálido. O juiz continuou. O acta reflete que a demandante estabeleceu um relato coerente e baseado em provas dos fatos, disse. Também reflete inconsistências materiais na postura do demandado. Se voltou para o secretário de novo. Disponga a reasignação imediata a um juiz superior para a disposição final, disse. O secretário assentiu. A sala agora zumbava, mas estava controlada. O juiz abordou diretamente o novo assunto. Antes da reasignação, disse, este tribunal abordará ações acessórias. Daniel Brooks parecia inquieto. O testemunho apresentado planteia preocupações mais além da dissolução civil, disse o juiz, especificamente enquanto à conduta financeira e o comportamento coercitivo. Se voltou para o secretário de novo. Remita os registros financeiros à autoridade investigadora apropriada, disse. A respiração de Mark se acelerou agora. Isto é indignante, disse. Você não pode fazer isto. O juiz o mirou fijamente. O tribunal não está fazendo isto, disse. A evidência o está fazendo. Ana se sentou em silêncio. Não mirou ao juiz. Não mirou a Mark. Não mirou aos espectadores. Se concentrou em respirar. O juiz reasignado entrou pouco depois. Maior, impazível, eficiente. Revisou o resumo proporcionado e se dirigiu às partes. Revisei o acta, disse o novo juiz. As conclusões de fato se mantêm. Mirou a Mark. O demandado falhou em refutar a sequência estabelecida de controle, ocultamento financeiro e toma de decisões unilateral. Mark negou com a cabeça. Isto não é justo, disse. O juiz continuou.
O tribunal outorga à demandante plena autonomia legal, disse. Todas as restrições financeiras temporais se levantam com efeito imediato. Os ombros de Ana se relaxaram ligeiramente. A demandante retinha a autoridade principal para a toma de decisões com respeito ao filho não nascido, disse o juiz. A mandíbula de Mark se tensou. Além disso, continuou o juiz, se ordena ao demandado que cumpra com a divulgação financeira completa e se lhe proíbe interferir com o acesso pessoal ou financeiro da demandante. Fez uma pausa. O tribunal ordena, além, que o assunto das transferências não reveladas seja investigado por separado. As palavras caíram com força. Mark se pôs de pé de novo. Você me está destruindo, disse. O juiz não reagiu. Este tribunal não destrói, disse. Registra. Se voltou para Ana. Senhora Reynolds, disse, sua solicitude de alívio é concedida. Ana se pôs de pé. Obrigada, sua senhoria, disse. O juiz assentiu. O maso golpeou uma vez. Esta audiência concluiu. A sala estourou em movimento. Os repórteres se apressaram para as saídas. Os telefones foram levantados. Os sussurros se converteram em conversas. Mark permaneceu sentado. Daniel Brooks se inclinou para ele, falando com urgência, mas Mark não respondeu. Seu rosto havia perdido sua cor. Ana recolheu suas coisas em silêncio. Enquanto se punha de pé, sentiu miradas sobre ela desde todas as direções. Ela não os reconheceu. Caminhou para a saída com passos firmes. O juiz que havia revelado a verdade permaneceu sentado, revisando documentos como se nada extraordinário houvesse ocorrido. Não houve mirada intercambiada, nenhuma sinal, nenhuma reconciliação. Isso viria depois, ou não de todo. Fora da sala do tribunal, Ana se deteve brevemente. Ela colocou sua mão sobre seu abdômen. A luta havia terminado, não por um nome, não por um título, senão porque a verdade havia sido o suficientemente forte como para valer-se por si mesma. Atrás dela, Mark Reynolds permaneceu adentro, solo, e por primeira vez, verdadeiramente impotente. O corredor fora da sala do tribunal se sentia mais grande do que havia sido antes. Ana Reynolds cruzou as portas e se deteve, não porque estivesse insegura, senão porque o ruído terminava ali. O eco das vozes se desvaneceu tras ela. O murmúrio do movimento se suavizou. O que ficava era espaço, limpo, quieto. Não levantou a cabeça para as câmaras. Não respondeu às perguntas que se precipitavam para ela. Passou junto a eles com passos medidos, sua mão descansando ligeiramente sobre seu abdômen. Sua postura firme. Por primeira vez em meses, não se estava preparando. Fora. O ar era fresco. Tocou seu rosto suavemente, como se lhe recordara que o mundo se estendia mais além do linguagem legal e os registros selados. Se deteve na parte superior das escadas e se permitiu respirar. O caso havia terminado. Não emocionalmente, não na memória, mas em verdade. O tribunal havia registrado o sucedido. Havia inscrito suas palavras na permanência. Ninguém podia borrar isso agora. Ana baixou as escadas lentamente e cruzou a praça. Um condutor esperava na acera. Lhe agradeceu em voz baixa e tomou assento na parte traseira, vendo como o Palácio de Justiça se afastava pela janela enquanto o carro arrancava. Dentro do veículo, o silêncio regressou. Não se sentia vazio. Se sentia merecido. Seu telefone vibrou uma vez. Uma mensagem de um número que não havia guardado, mas que reconheceu. Se estás disposta, podemos falar mais tarde. Não respondeu de imediato. Colocou o telefone boca abaixo e mirou pela janela de novo.
A cidade seguia seu curso como sempre. Os peatones cruzavam as ruas. Os carros esperavam nos semáforos. A vida não se detinha pela justiça. Continuava a seu redor. Assim, soube que o resultado era real. Quando o carro se deteve em seu apartamento, Ana se tomou um momento antes de baixar. O edifício estava tranquilo, normal. Nada nele sugeria a magnitude do que havia sucedido esse dia. Desbloqueou a porta e entrou. O espaço estava limpo e austero. Temporal. Ainda não se sentia como um lar, mas tampouco se sentia já como um refúgio. Se sentia como um começo. Ana deixou seu bolso e se sentou no sofá. Se quitou os sapatos com cuidado e se recostou, fechando os olhos por um breve momento. O bebê se moveu. A sensação era mais forte agora, mais deliberada. Sorriu debilmente e colocou ambas mãos sobre seu abdômen. "Estamos bem", sussurrou. Mais tarde essa noite, aceitou reunir-se. Elegeram um lugar neutral. Uma cafetaria tranquila perto do rio, longe do Palácio de Justiça, longe da memória. Quando chegou, o viu já sentado perto da janela. William Hart não se levantou quando ela entrou. Ele esperou. Ana se aproximou lentamente e tomou a cadeira frente a ele. Se miraram por um momento sem falar. Parecia mais velho do que ela recordava, ou talvez o estava vendo sem distância por primeira vez. Seu cabelo estava mais gris agora. Sua expressão era controlada, mas não distante. "Não o sabia", disse em voz baixa. "Eu sei", respondeu Ana. Ele assentiu. "Me haveria recusado de imediato", disse. "Se o houvesse sabido antes, te creio", disse ela. Se sentaram em silêncio de novo. Não havia pressa por enchê-lo. "Reconheci tuas perguntas", disse Ana finalmente. "Não hoje. Faz anos." Os olhos de William se suavizaram ligeiramente. "Eu te ensinei a escutar", disse. "Tu te ensinaste a falar." Ana não sorriu, mas algo se aliviou dentro dela. "Não vim ao tribunal por ti", disse. "Eu sei", respondeu ele. "Isso me importava", disse. "A mim também me importava", disse ele. Não discutiram mais o caso. Não ficava nada que dizer ao respeito. A lei havia ocupado seu lugar. O registro permaneceria. Em seu lugar, falaram sobre o tempo, sobre a ausência, sobre decisões que tinham consequências que nenhum veredicto podia abordar. Quando se separaram, não houve abraço, nem promessa. Só entendimento. Foi suficiente. De volta em casa, Ana se preparou para dormir. Se moveu com cuidado, deliberadamente, como se seu corpo e sua mente estivessem reaprendendo a ocupar o mesmo espaço sem tensão. Se deteve junto à janela por um momento, antes de apagar a luz. A cidade brilhava abaixo. Em algum lugar da cidade, Mark Reynolds se enfrentava a seu próprio silêncio. Ordens judiciais, investigações, consequências que não podiam manejar-se com dinheiro ou postura. Ana não pensou nele. Se acostou e apoiou uma mão sobre seu abdômen, escutando o ritmo constante sob sua palma. Amanhã traria citas, papelada, decisões. Mas não medo. Ela havia falado quando o silêncio a haveria borrado. Se a havia mantido firme quando manter-se em pé parecia impossível. Havia confiado na verdade, sem saber quem a escutaria. Essa foi a vitória, não o veredicto, não o nome no estrado, o conhecimento de que ela não havia desaparecido. Enquanto o sonho chegava, Ana sentiu que algo desconhecido se assentava em seu peito. Paz. Não o tipo que esquece o que passou. O tipo que o sobrevive.